Metallica, uma das maiores e mais importantes bandas de metal da história e ao mesmo tempo uma das mais odiadas. Vamos entender melhor essa história e conhecer sua discografia. Sejam bem-vindos, eu sou Rafael Sakura e esse é o quadro Discografia Comentada. Já adianto pra vocês que não sou nenhum crítico musical, sou apenas um grande fã de rock and roll e suas diversas vertentes, tentando agregar algo ao mundo do rock. O Metallica é um dos principais responsáveis pela popularização do heavy metal nos Estados Unidos e um dos grandes precursores do thrash metal. A banda foi fundada por James Hetfield e Lars Ulrich em Los Angeles, Califórnia, em 1981. Inicialmente contou também com Dave Mustaine na guitarra solo e Ron McGovney no baixo. Mas ainda no começo do processo de composição de suas músicas autorais, Ron McGovney foi substituído por Cliff Burton, e às vésperas de começar a gravar seu primeiro álbum, a banda decidiu expulsar Dave Mustaine por causa de seu abuso em drogas, álcool e também por causa de seu comportamento violento. Em seu lugar entrou Kirk Hammett, que na época era guitarrista da banda Exodus, outra grande precursora do thrash metal. Então a formação clássica do Metallica ficou sendo James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Cliff Burton. Em julho de 1983, Metallica lança seu álbum de estreia, Kill 'Em All, que se tornou um marco do thrash metal, considerados por muitos como um dos álbuns mais importantes do estilo. Os grandes destaques ficam com as músicas The Four Horsemen, Hit the Light, Whiplash e Seek and Destroy, que se tornou um dos maiores clássicos da banda e uma das mais tocadas ao vivo. Kill 'Em All não foi o primeiro álbum de thrash metal. Na verdade, esse termo ainda nem existia nessa época. Outras bandas já estavam fazendo algo parecido, que era bem underground. O Metallica foi o primeiro a conseguir um grande destaque com essa sonoridade mais pesada e agressiva, e com isso consolidar de vez essa nova vertente do metal. Um ano depois do seu álbum de estreia, Metallica lança seu segundo álbum, Ride the Lightning, lançado em julho de 1984. Esse álbum trouxe uma evolução no som da banda, com maior complexidade musical e maior profundidade lírica, introduzindo elementos progressivos ao som pesado deles. Percebe-se uma evolução na banda, tanto na técnica como também na produção. As músicas Creeping Death, For Whom the Bell Tolls são alguns dos destaques do álbum, mas considero que o maior destaque de todos ficou com a faixa Fade to Black, que introduziu elementos acústicos e melódicos no estilo da banda e se tornou uma das mais populares baladas de metal da história. Em março de 1986, Metallica lança seu terceiro álbum, a obra-prima Master of Puppets, considerado por muitos como o melhor álbum da banda e também um dos melhores álbuns de thrash metal da história, ou até mesmo o melhor. Segue basicamente a mesma fórmula do álbum anterior, porém com uma produção ainda mais refinada, músicas ainda mais complexas, com riffs intensos e letras profundas, que se tornaram verdadeiros hinos do metal. Os maiores destaques ficam com Battery, Disposable Heroes, Welcome Home Sanitarium e, claro, a faixa título Master of Puppets. Essa época foi o ápice do estilo thrash metal e o Master of Puppets colocou o Metallica no topo como a maior banda de thrash metal do mundo. Mas aconteceu uma tragédia que devastou a banda. Em 27 de setembro de 1986, durante uma turnê na Suécia, o motorista do ônibus da banda perdeu o controle e capotou várias vezes. Quase ninguém sofreu ferimentos graves, exceto Cliff Burton, que foi arremessado para fora e acabou morrendo esmagado pelo ônibus. Acredito que a melhor forma de honrar a vida e o trabalho de Cliff Burton é dar continuação ao seu legado. E com as bênçãos da família de Burton, o Metallica foi atrás de um substituto e recrutaram Jason Newsted. Em agosto de 1988, o Metallica lança então o seu quarto álbum de estúdio, And Justice for All,
Um álbum mais técnico, complexo e que incorpora de vez elementos progressivos, que já faziam parte do estilo da banda desde Ride the Lightning, mas agora ficou ainda mais presente em seu som. O álbum é excelente, porém muito subestimado. Primeiro, porque veio em um momento conturbado da banda, onde os integrantes e também os fãs ainda sofriam um certo luto pelo falecimento de Cliff Burton. Segundo, pelo fato do álbum ser o sucessor de uma obra-prima como Master of Puppets, causando várias comparações. E por fim, a mixagem controversa do álbum, que deixou o baixo inaudível, prejudicando muito o peso das músicas e a qualidade do álbum, sendo também uma grande sacanagem com o Jason, o novo baixista que acabou de entrar para a banda. Os grandes destaques ficam com as faixas Blackened, Harvest of Sorrow e a poderosa balada One. Para a frustração de uma boa parte dos fãs, aqui acaba a primeira fase do Metallica, a fase oitentista, a fase thrash metal, estilo que vai ser deixado de lado na década seguinte. Em agosto de 1991 é lançado o seu álbum auto-intitulado Metallica, apelidado pelos fãs como The Black Album, por motivos óbvios, né? Com a produção do renomado produtor Bob Rock, Metallica nos apresenta um álbum com uma sonoridade mais acessível, mais radiofônico, com elementos mais melódicos, abandonando os elementos do thrash e fazendo um som mais heavy, flertando também com o hard rock. Isso causou a fúria de muitos fãs que acusaram a banda de estar se vendendo para o sistema, traindo o thrash metal e se tornando uma banda pop. Mas, gostando ou não, esse álbum ajudou a banda a alcançar uma audiência global ainda maior, conquistando uma nova geração de fãs de metal e se tornou um dos álbuns mais vendidos da história do estilo. Nesse álbum temos as icônicas baladas The Unforgiven e Nothing Else Matters. E também as poderosas Sad But True e Enter Sandman. Em junho de 1996, Metallica lança seu sexto álbum de estúdio, o Load. A intenção inicial era lançar um álbum duplo, mas a banda optou por lançar 2 álbuns separados. Esse álbum se afasta ainda mais do thrash metal e explora ainda mais uma sonoridade com influências do hard rock, rock and roll, blues e até mesmo do country. Alguns dos grandes destaques ficam com Until It Sleeps, King Nothing, Hero of the Day e Mama Said. Load mostrou que Metallica não se importou com as críticas em relação à mudança de som não, e estava dispostos a explorar novos estilos sem ficar preso ao passado. Além da mudança no som, a banda também fez uma mudança um tanto radical no visual, deixando evidente que a banda tentava acompanhar as tendências da época, com um visual mais moderninho, cabelos curtos, maquiagem e etc. Em novembro de 1997, Metallica lança a continuação do Load, o Reload, mantendo basicamente a mesma fórmula, explorando novas sonoridades, mesclando o som pesado com músicas mais melódicas. Os grandes destaques ficam com The Memory Remains, Devil's Dance, The Unforgiven 2 e Fool, que se tornou um grande clássico da banda. Para os fãs mais tradicionais do Metallica, que já não tinham gostado do Black Album, esses 2 álbuns serviram para acabar de vez com a admiração que tinham pela banda. E criou-se ali uma enorme base de haters, que continuam acompanhando o trabalho da banda, só para criticar. Por outro lado, esses álbuns serviram para fortalecer uma gigante base de fãs que transformaram o Metallica numa das maiores bandas de rock metal do mundo. Em 1998, Metallica lançou uma coletânea dupla de covers, intitulado Garaging. O primeiro disco continha covers recém-gravados de clássicos de diversos estilos de rock. Músicas de Diamond Head, Misfits, Black Sabbath, Tin Lizzy, entre outros. Já o segundo disco consiste em um relançamento de um EP que eles tinham gravado lá em 1987,
que tinham sido gravados na garagem de Lars, e tinha se tornado algo bem raro entre colecionadores. O maior destaque desse álbum ficou com um cover da música Whiskey in the Jar, que se trata de uma música folclórica da Irlanda, que ficou famosa no mundo do rock com uma gravação da banda Tin Lizzy, e agora se tornou um hino do heavy metal com o Metallica. Em abril de 1999, Metallica gravou 2 apresentações com a Orquestra Sinfônica de São Francisco, que foi lançado com o nome S.E.M., álbum duplo, que também saiu em DVD e que consta com os grandes clássicos da banda sendo tocados junto com uma grande orquestra e se tornou um grande marco para a banda. Em janeiro de 2001, Jason Newsted deixa o Metallica, e até hoje não ficou muito bem claro se foi ele quem pediu para sair ou se foi demitido da banda. Muitos alegam inclusive que Jason era muito maltratado pelos companheiros de banda e foi meio que forçado a pedir para sair. Existem várias versões em relação a isso. Ainda em 2001, a Metallica começou a produzir um documentário sobre o processo de gravação do seu próximo álbum. Nesse período, a banda estava apenas em trio. E esse processo acabou durando 2 anos, pois no meio disso, James Hetfield teve que dar um tempo para entrar em uma reabilitação para tratar de seu alcoolismo e outros vícios. Esse documentário foi lançado só em janeiro de 2004, com o nome Metallica, Some Kind of Monster. Em junho de 2003, Metallica lança seu 8º álbum de estúdio, o polêmico Sethanger. Esse álbum traz uma tentativa da banda em voltar para suas raízes no thrash metal, com um som mais pesado, agressivo e cru, mas ao mesmo tempo tentando trazer uma fórmula mais moderna e tentando seguir as tendências do momento. Naquela época, vamos lembrar, o nu metal estava em grande ascensão, e o Metallica tentou seguir alguns aspectos desse estilo, como a ausência de solos, que causou grande estranheza nos fãs, e uma bateria mais seca, com som de lata, parecido com o que o Slipknot estava fazendo naquela época, mas que no caso do Metallica não deu nada certo. A banda também estava passando por um período bem problemático com o vocalista James Hetfield em processo de reabilitação, travando uma luta contra seus vícios e a ausência também de um baixista fixo. A banda concluiu as gravações do álbum sem ter arrumado um substituto para Jason Newsted. Mesmo com todos esses problemas, o álbum ainda traz algumas faixas bem legais, como Frantic, Some Kind of Monster e a faixa título Sethanger. Assim que o álbum foi concluído, a banda começou a fazer audições para encontrar um novo baixista, e entre vários candidatos, o Metallica recrutou Robert Trujillo, que na época era baixista da banda solo de Ozzy Osbourne. Em setembro de 2008, Metallica lança seu 9º álbum de estúdio, o Death Magnetic, que marca o retorno da banda para o som mais clássico. Aqui a banda volta para sua pegada thrash metal, com bastante solo, uma sonoridade mais progressiva, que não era explorada desde o álbum Injustice for All, de 1988. Corrigindo os erros cometidos no álbum anterior, é o primeiro álbum com a participação do novo baixista Robert Trujillo. Faixas como All Nightmare Long, The Forgiven Tree e também The Day That Never Comes mostram que a banda ainda tinha muito a oferecer, tanto em termos técnicos quanto em inspiração criativa. Em 2011, o Metallica participou de um álbum colaborativo bem controverso, o álbum Lulu, em parceria com o cantor e compositor Lou Reed. Esse álbum não é exatamente um álbum do Metallica, é um projeto paralelo que funde o instrumental pesado e experimental do Metallica com as letras poéticas de Lou Reed, cantor de rock alternativo conhecido por seu estilo de canto falado. Mesmo não sendo tecnicamente um álbum do Metallica, é um projeto no qual a banda se envolveu e se tornou um material bem controverso entre os fãs. Cara, eu sinceramente não consegui ouvir esse álbum inteiro não. É um álbum mais estranho e bizarro que eu já ouvi na minha vida.
Em 2013, o Metallica lançou um longa-metragem chamado Through the Never, que apresenta uma desventura surreal de um jovem road intercaladas com cenas de show. Vale muito a pena assistir. Em novembro de 2016, Metallica apresenta seu 10º álbum de estúdio, Hardwired to Self-Destruct, o primeiro álbum duplo de músicas inéditas e um dos álbuns mais consistentes da banda nos últimos anos, trazendo uma mistura muito boa de heavy metal clássico com thrash metal, arrancando elogios até mesmo de seus haters. Claro que não foi uma unanimidade, mas podemos dizer que foi o álbum menos criticado das últimas 2 décadas. Os grandes destaques ficam com Hardwire, Atlas Rise, Moth into Flame e Spit Out the Bone. Em 2019, a banda anuncia um show comemorativo de 20 anos do S.E.M. Lembra? Que foi gravado com a Orquestra Sinfônica de São Francisco? Pois é, eles gravaram um novo show juntos que chegou a ser transmitido em mais de 3.000 salas de cinema pelo mundo todo. Em 2020, esse show foi lançado em CD, DVD e um box set, com o nome S.E.M. 2. Em abril de 2023, o Metallica lança seu 11º álbum de estúdio, o 72 Seasons, mantendo basicamente a mesma fórmula usada nos 2 álbuns anteriores, mesclando a agressividade do thrash metal, a complexidade do prog e também com elementos melódicos e modernos. Na minha opinião, esse é o melhor álbum da banda desde o Black Album de 1991. Os grandes destaques ficam com as faixas Screamin' Suicide, If Darkness Had a Sun, Chasing Light, Crown of a Barbed Wire e o primeiro single que foi lançado no final de 2022, Lux Eterna, que pra mim é uma das melhores músicas que a banda já fez, que já nasceu com cara de clássico. Dos seus primórdios lá no underground do que viria a ser chamado thrash metal, até se tornar uma das bandas mais influentes e icônicas do planeta, Metallica ajudou a moldar o heavy metal, sem medo de inovar e desafiar limites ao longo da carreira. Cada álbum que citei aqui conta uma parte dessa história, seja com seu thrash metal visceral, ou com suas investidas no hard rock, ou com suas experimentações sonoras controversas. O Metallica continua até os dias de hoje como uma das bandas mais importantes da história do rock. Espero que eles continuem na ativa por muitos anos ainda, e lançando álbuns novos. Mas caso esse tenha sido o último álbum de inéditas da banda, considero que fecharam sua discografia de uma forma muito digna com chave de ouro. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado, espero que tenha gostado e me ajude deixando seu like, se inscrevendo no canal, deixa aqui seu comentário dando sua opinião sobre a banda. Eu sou o Rafael Sakura, esse foi o Discografia Comentada. Até mais, vida longa ao rock and roll.